E aí, pessoal, preparados para mais um mergulho profundo com a gente? Hoje a gente vai desvendar essa história da Previc proibindo os fundos de pensão de investirem em Bitcoin e outras criptomoedas. Pois é, parece até tema de reunião de condomínio, mas acredite, essa decisão tem potencial para dar muita dor de cabeça ou alívio, vai saber, para quem tá pensando na aposentadoria. Exatamente. A gente tá falando do futuro da galera da segurança de milhões de brasileiros que contam com esses fundos. Mas antes de a gente começar a julgar a Previc, vamos entender direitinho o que são esses tais fundos de pensão, as famosas FPCs. Pensa assim, você trabalha numa empresa e todo mês uma parte do seu salário vai para um fundo que garante uma renda extra lá na frente quando você se aposentar. Essa grana não fica parada, ela é investida para render mais e garantir um futuro tranquilo para você. Aí entra a Previc, o órgão regulador, tipo um fiscal que garante que tudo funcione direitinho, sabe? Tipo um guardião da galera garantindo que ninguém faça besteira com a grana suada do trabalhador. Exatamente. Mas aí vem a bomba Previc e decidiu que Bitcoin e criptomoedas não podem fazer parte desse bolo de investimentos. E a galera que tava sonhando com a aposentadoria estilo Rei Midas andando em Bitcoin ficou de cabelo em pé. Peraí, mas Bitcoin não foi a grande estrela de 2024, cresceu 94%. Imagina sua aposentadoria quase dobrando de valor no ano só. Até o pessoal lá nos Estados Unidos, tá de olho, o CFO da Flórida tá pedindo uma reserva estratégica de Bitcoin. Será que a Previc está sendo conservadora demais? A gente entende o furor todo. Mas a Previc tem seus motivos, e eles estão baseados na resolução CMN 49994/2022, que basicamente diz: vamos com calma, gente. A aposentadoria é coisa séria. Essa resolução prioriza investimentos mais tradicionais e seguros, tipo títulos do governo. Ou seja, a Previc tá tipo aquele pai super protetor que não te deixa andar de bicicleta, sem capacete, joelheiro e com tudo veleira tudo ao mesmo tempo. Será que é cuidado demais? Pode ser. Aí entra a questão da volatilidade do Bitcoin. Ele sobe e desce mais que montanha-russa. E para quem tá pensando em aposentadoria, essa instabilidade toda pode ser um pesadelo. A Previc argumenta que o foco principal é proteger o seu dinheiro e evitar que ele vire pó da noite pro dia. Entendi. Mas e se essa aposta conservadora acabar prejudicando os fundos no longo prazo? A gente sabe que diversificar é importante ter um mix de investimentos. Se os investimentos tradicionais não renderem o esperado, a falta de opções mais arrojadas, tipo o Bitcoin pode fazer falta, né? É verdade. E essa é a grande questão. Como equilibrar segurança com a necessidade de bons retornos. A gente não pode ignorar o potencial de crescimento do Bitcoin, mas também não podemos colocar em risco o futuro da galera. Parece que a Previc está num beco sem saída. De um lado a segurança do outro, o potencial de crescimento. E agora quem poderá nos defender? Brincadeira. Mas falando sério, como a Previc justifica essa proibição toda? Quais os argumentos deles? Bom, além da volatilidade que a gente já mencionou, a Previc também se preocupa com a falta de regulamentação específica do Bitcoin aqui no Brasil. É um mercado meio faroeste, ainda sabe. Eles argumentam que sem regras claras e mecanismos de proteção, o risco de fraudes e golpes é muito alto. Ou seja, a Previc está esperando a poeira baixar as coisas e acalmarem para aí sim avaliar se o Bitcoin pode ou não entrar na jogada, né? Exatamente. Eles preferem pecar pelo excesso de cuidado do que colocar em risco o dinheiro da aposentadoria dos brasileiros. E você o que acha? Conta pra gente nos comentários qual a sua opinião sobre essa proibição do Bitcoin nos fundos de pensão. Você acha que a Previc está certa em ser cautelosa ou está perdendo uma grande oportunidade? Participe do debate. E não sai daí que a gente já volta para discutir as alternativas que a Previc liberou, além de analisar o futuro desse mercado e as perspectivas para os fundos de pensão brasileiros. Voltando ao nosso papo sobre Bitcoin e fundos de pensão, acho que é importante a gente entender os dois lados da moeda, né? Afinal, não é todo mundo que concorda com a Previc. Verdade. Tem gente que apoia essa cautela toda, mas tem um monte de gente falando que o Brasil tá perdendo o bonde da história. Afinal, o Bitcoin tem um potencial de crescimento enorme, né? Exatamente. Quem defende o Bitcoin costuma usar o argumento da diversificação. Eles dizem: olha, se os investimentos tradicionais não renderem o esperado, a falta de opções mais ousadas como o Bitcoin pode acabar prejudicando os fundos no longo prazo. É tipo aquele ditado: eu não coloco todos os ovos na mesma cesta, né? Faz sentido. Mas e a Previc? Como responde essa galera que tá sedenta por Bitcoin? A Previc rebate, dizendo: calma, gente. A gente precisa proteger o dinheiro da aposentadoria. Não podemos arriscar tudo em investimentos voláteis. Lembra que a gente falou daquela valorização de 94% do Bitcoin em 2024? Pois é, essa montanha-russa pode ir para baixo também. E aí o tombo seria feio. Imagina você lá tranquilão, curtindo a aposentadoria, e de repente descobre que seu fundo de pensão evaporou porque apostaram tudo em Bitcoin e o mercado despencou. É de tirar o sono. Com certeza. E a Previc usa esse argumento para justificar a proibição. Eles dizem que a segurança deve ser a prioridade quando se trata da aposentadoria das pessoas. Mas e essa história de que o Bitcoin é um novo ouro que protege contra a inflação? Tem gente comparando ele a uma reserva de valor, tipo um porto seguro em tempo de crise. O que a Previc diz sobre isso? A Previc reconhece que o Bitcoin tem se valorizado ao longo do tempo e que a tecnologia blockchain tem potencial, mas ainda enxerga muitas incertezas. Eles argumentam que o mercado de criptomoedas é muito novo, muito imprevisível. E tem a questão da regulamentação, né?
A gente já falou sobre isso. Enquanto não tiverem regras claras, fica difícil controlar os riscos e evitar fraudes. Exato. Imagina a dor de cabeça que seria para a Prev fiscalizar um monte de fundo de pensão investindo em Bitcoin sem nenhuma regra definida. Seria um caos. Acho que a gente consegue entender a preocupação da Previc, né? Eles estão lidando com o futuro da aposentadoria de milhões de brasileiros. Não é pouca responsabilidade. Mas e aí, será que essa proibição é para sempre, o que o futuro nos reserva? Difícil prever o futuro, né? Mas a gente pode olhar para o que está acontecendo lá fora e tentar imaginar os próximos capítulos dessa novela. Nos Estados Unidos, por exemplo, a regulamentação do mercado de criptomoedas está avançando. E a gente sabe que o Brasil costuma seguir as tendências internacionais, né? Será que a gente pode esperar uma mudança de postura da Prev em breve? É possível. Se a regulamentação avançar e o Bitcoin se consolidar como um ativo seguro e rentável, a longo prazo a Previc pode rever sua posição. Imagina só. Daqui a alguns anos, a gente pode já estar falando de fundos de pensão cheios de Bitcoin rendendo horrores. Quem sabe, né? Quem sabe? Mas, por enquanto, a gente precisa se contentar com as alternativas que a Previc liberou. Lembra que a gente falou dos fiagros e dos créditos de carbono? Sim. São opções interessantes que podem trazer bons retornos e ainda contribuir para o desenvolvimento do país e para a sustentabilidade. Mas antes de a gente mergulhar nesse universo, queria saber a sua opinião, ouvinte. O que você acha dessa proibição do Bitcoin nos fundos de pensão? Conta pra gente nos comentários. E aí, preparados para finalizar nosso mergulho no mundo dos fundos de pensão e essa polêmica toda com Bitcoin. A gente já viu os prós e contras das expectativas da galera, mas agora a pergunta que não quer calar: o que o futuro nos reserva? A famosa bola de cristal. Todo mundo quer saber se a Previc vai mudar de ideia, se o Bitcoin vai finalmente ter seu lugar ao sol nos fundos de pensão brasileiros. É difícil prever, né? Mas podemos analisar o cenário atual e tentar traçar alguns caminhos. Primeiro, a regulamentação. O mundo todo está correndo para colocar ordem no mercado de criptomoedas e o Brasil não vai ficar para trás. E a gente sabe que a Previc está de olho nisso, né? Eles já falaram que a proibição não é definitiva, que estão esperando um ambiente mais seguro e transparente para tomar uma decisão final. Exatamente. A regulamentação é um passo crucial. Com regras claras, fica mais fácil controlar os riscos, evitar fraudes e proteger os investidores. Aí, quem sabe, a Previc se sinta mais confortável em liberar o Bitcoin para os fundos de pensão. Mas, enquanto a regulamentação não sai, o que mais pode influenciar a decisão da Previc? O Bitcoin em si, talvez? Com certeza. A performance do Bitcoin a longo prazo vai ser decisiva. Se ele continuar se valorizando de forma consistente, mostrando que pode ser um bom investimento, a pressão para liberar vai aumentar. Imagina só os fundos de pensão investindo em Bitcoin, rendendo horrores. A galera aposentando com um sorriso de orelha a orelha. Será que esse sonho pode virar realidade? Pode ser que sim. A gente vê que lá fora alguns fundos já estão se aventurando nesse mundo. O próprio CFO da Flórida, nos Estados Unidos, defendeu a criação de uma reserva estratégica de Bitcoin. Ou seja, o Brasil pode acabar seguindo essa tendência, né? Se a experiência americana for positiva, mostrando que o Bitcoin pode ser um ativo seguro e rentável à Previc, pode acabar mudando de ideia. Exatamente. Mas por enquanto o cenário ainda é incerto. A gente precisa acompanhar de perto a evolução do mercado, a regulamentação do debate público. Tudo isso vai influenciar o futuro do Bitcoin nos fundos de pensão brasileiros. E quanto a gente espera para ver no que vai dar essa história, o que os fundos de pensão podem fazer para garantir uma boa rentabilidade. Afinal, o objetivo é garantir uma aposentadoria tranquila para a galera, né? Com certeza. Diversificação continua sendo a palavra-chave. A gente já falou dos fiagros, dos créditos de carbono, mas existem outras opções interessantes como investimentos em infraestrutura private equity, mercado imobiliário. Ou seja, o importante é ter um portfólio equilibrado, com diferentes tipos de investimento que combine segurança e rentabilidade, levando em conta o perfil de risco de cada fundo. É isso aí. E vale lembrar, informação é poder. Os participantes dos fundos de pensão precisam se informar e entender as decisões de investimento e participar ativamente desse processo. Afinal, a aposentadoria é deles, né? Perfeito. E com essa mensagem de empoderamento, a gente encerra nosso mergulho profundo no mundo dos fundos de pensão e do Bitcoin. Ficamos por aqui, mas a conversa continua nos comentários. Conta pra gente o que você achou da proibição da Previc, suas expectativas para o futuro, suas dúvidas. A gente se vê no próximo episódio com mais um tema pra gente desvendar juntos.